Olá, minhas saudações, meus cumprimentos a todos os amigos. Nós vamos tratar, meus caros, neste vídeo, acerca do crime de coação no curso do processo, que se encontra tipificado no artigo 344 do Código Penal, dentro do capítulo que trata dos crimes praticados contra a administração da justiça. Então, o objeto da proteção jurídica do crime de coação no curso do processo é justamente a administração da justiça. É a ela que se visa proteger, especialmente em relação ao seu interesse na verdade dos fatos e também na liberdade que as personagens processuais devem ter para atuarem no processo livres de coações, livres de pressões, certo? Então é nesse sentido que se busca a proteção jurídica da administração como um todo, mas da administração da justiça como um todo, mas com foco nesses dois interesses basicamente, o interesse na verdade dos fatos e na liberdade das personagens processuais. A tipicidade objetiva do artigo 344, ela envolve o núcleo usar, quer dizer, fazer uso, utilizar, valer-se de alguma coisa. Então, usar de violência ou grave ameaça, violência neste caso, violência física, agressão física, e grave ameaça que é a violência psicológica, a violência moral contra quem isso é dirigido. No caso, o alvo desta violência ou grave ameaça que o agente utiliza será a autoridade, no caso pode ser um juiz, pode ser um promotor, pode ser um delegado, também a parte, autor ou réu, ou qualquer pessoa chamada a intervir no processo. Pode ser uma testemunha, pode ser o perito, o próprio advogado. E em que meio que se dá o crime de coação no curso do processo? Se dá em meio a processo judicial, Então se procura coagir a pessoa-alvo da coação pela violência ou pela grave ameaça, em processo judicial, em processo administrativo. A lei fala que em processo policial temos que interpretar como um caderno investigatório, seja ele inquérito ou termo circunstanciado, e em juízo arbitral. Então, em processo judicial, que é a primeira possibilidade de ocorrência da coação no curso do processo, é o processo que tramita junto ao Poder Judiciário, que pode ser de qualquer área, criminal, cível, trabalhista, etc. E também pode ser processo judicial contencioso, aquele em que existe uma situação de conflito, ou processo de jurisdição voluntária. Em qualquer deles é possível nós nos depararmos com uma situação caracterizadora de coação no curso do processo. Então, processo judicial, em processo administrativo, que é aquele processo que tramita perante órgão da administração pública, exceto o processo judicial. Outros processos, então, que tramitam perante órgão da administração pública são chamados de processos administrativos. A lei fala em processo policial também, que na verdade hoje temos que interpretar como o processo investigatório levado a efeito pela polícia, que pode se dar através de um inquérito policial ou de um termo circunstanciado. É a investigação que a polícia judiciária realiza. Entendemos por polícia judiciária a polícia civil ou a polícia federal, Sendo que uma coisa interessante é que não há tipicidade para falso testemunho em inquérito civil, que é o inquérito que o Ministério Público instaura com o objetivo de apurar
uma infração, um dano ou uma ameaça de dano causado a direito transindividual, a direito difuso, a direito coletivo ou a direito individual homogêneo. Então, no inquérito civil, nós não temos previsão tipológica do crime de coação no curso do processo. E o artigo 344 ainda fala também em juízo arbitral, que é o juízo regulado pela Lei 9.307 de 1996, que é conhecida como Lei da Arbitragem. Então, em todos estes, digamos assim, cadernos investigatórios, processo judicial, processo administrativo, processo policial ou em juízo arbitral, é possível que haja, então, o crime de coação no curso do processo. E com que objetivo, né? O autor, o agente do crime, então, exerce essa coação, usa dessa violência ou grave ameaça contra a autoridade, parte ou qualquer pessoa chamada a intervir, com o fim de favorecer um interesse, que pode ser um interesse próprio, dele mesmo agente, ou alheio, o interesse de uma terceira pessoa que venha a ser favorecida. Certo? Então, nestes casos, quando existe a presença de todos os elementos tipológicos, usar de violência ou grave ameaça contra a autoridade, parte ou qualquer pessoa chamar a intervir no processo judicial, num processo administrativo, num processo policial, né, inquérito ou termo circunstanciado, ou em juízo arbitral, com o propósito de favorecer interesse próprio ou de terceira pessoa, nós temos aí praticado, então, o crime de coação no curso do processo, cujas penas cominadas, né, é de 1 ano a 4 anos de reclusão, mais pena de multa, e isso sem prejuízo ainda do crime correspondente à violência, se houver. A tipicidade subjetiva, ela requer, no caso do artigo 344, dolo específico, ou seja, exige-se que a conduta do agente ela seja praticada com o propósito específico de favorecer interesse próprio ou alheio, não servindo outro motivo. Então, essa coação que se exerce sobre uma pessoa que deva atuar no processo, que deva intervir no processo, usando de violência ou de grave ameaça contra ela, esta coação ela tem que ter por propósito favorecer o agente ou favorecer terceira pessoa. Por isso que se diz que temos a necessidade, para a tipicidade subjetiva, de dolo específico. Outra motivação que não o favorecimento de interesse próprio ou de interesse alheio não serve para configurar o crime. Os sujeitos do tipo penal do artigo 344. O sujeito ativo é qualquer pessoa, porque afinal de contas qualquer pessoa pode atuar dessa maneira, né, exercendo o crime, né, não se exige qualquer condição especial para ser agente do crime de coação no curso do processo. Qualquer pessoa pode exercer essa pressão, exercer essa coação sobre uma pessoa que deva atuar ou intervir no processo, nas circunstâncias já mencionadas na tipicidade objetiva e na tipicidade subjetiva. Portanto, então, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Sujeitos passivos, nós temos, primeiramente, o Estado, como sujeito ativo primário, porque o Estado, afinal de contas, é o responsável pela administração da justiça. E, em caráter secundário, alguma pessoa sobre quem, né, a pessoa sobre quem a coação ela é exercida, certo? Então, a pessoa que sofre a coação, ela é tida como vítima secundária do crime do artigo 344.
A consumação do delito, né, o momento consumativo, entendemos nós que ele se consuma com o emprego do meio caracterizador da coação, seja violência ou seja grave ameaça. Então, quando o agente emprega o meio que vai configurar o uso da violência ou da grave ameaça, né, o meio coativo, então, nesse momento, no momento em que esse meio é empregado, ali vai se consumar o delito. E se por acaso o interesse do coator, aquele interesse pessoal, aquele interesse de terceira pessoa do coator vier a ser atendido, aí pensamos que se trata de uma forma de exaurimento do delito, porque já é um resultado que se tem superveniente ao momento de sua consumação. É possível falarmos em tentativa do crime de coação no curso do processo? Pensamos que sim, né? Na forma de violência com a tentativa da agressão em si, que às vezes pode não se consumar. E na grave ameaça, se ela for feita de forma plurissubsistente, por escrito, por exemplo. Ao nosso ver, não cabe a tentativa se a grave ameaça for feita de maneira unissubsistente, oral, por exemplo, porque daí ou o sujeito diz a expressão configuradora da grave ameaça, e aí o delito estará consumado, ou nada diz, e não teremos, diante do nada dizer, não teremos conduta punível. Certo, meus caros? Ainda temos uma observação quanto à acumulação das penas do crime do artigo 344 com o crime decorrente da violência. Isso aparece, né, na parte final do preceito penal secundário. O preceito penal secundário diz assim: pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, e aí, além da pena correspondente à violência. Então, o agente responde, na verdade, de forma cumulativa, pelo crime de coação no curso do processo e o crime relativo à violência, uma lesão corporal, um homicídio, até uma contravenção de vias de fato, né? E aí uma observação importante: mesmo que a pena de violência, mesmo que o crime correspondente à violência seja menor e seja crime meio para a coação no curso do processo, ainda assim não vai se aplicar o princípio da consunção. Por quê? Porque a previsão expressa da acumulação determina então que o sujeito responda pelos dois crimes, pelo crime fim e pelo crime meio, de maneira através de concurso material, lá do artigo 69 do Código Penal, cumulando-se as penas dos dois. Certo, meus caros? E por fim, né, como a grande maioria, tem um caso específico que não é, mas a grande maioria dos crimes contra a administração da justiça, este também é crime de ação penal pública incondicionada. Havendo justa causa, é possível então deflagrar-se a ação penal. Certo, meus caros? Estas são as principais observações relativas ao crime do artigo 344 do Código Penal, crime de coação no curso do processo. Até o nosso próximo vídeo.